Olá, pessoa! Começando mais uma edição do nosso podcast Sem Roteiro, com um bom dia, boa tarde e boa noite. Por quê? Porque agora você pode ouvir o nosso programa, você pode ver o nosso programa no horário que você quiser. Afinal, nós já estamos disponíveis ali também no Spotify. É só você entrar no Spotify e procurar por Sem Roteiro. E, como dizem por aí, comunicação é o que o outro entende, né? Pois hoje eu estou trazendo um comunicador de primeira aqui, da mais alta categoria, para falar para você também o que é comunicação. Nosso bate-papo está muito interessante e você vai conhecer esse cara depois da abertura do nosso programa. Confere aí. Hoje eu tenho a satisfação e, é claro, aquele frio na barriga de apresentar um cara que, de certa forma, serviu de baliza aí na minha carreira profissional, principalmente quando eu comecei a fazer rádio aqui em Jundiaí. Eu já ouvia ele há muito tempo antes e eu estou recebendo aqui, no Sem Roteiro de hoje, o meu amigo Adilson Freire. Adilson, satisfação, eu não sei que pergunta que eu faço para você hoje. Não, mas se você quiser, eu faço pergunta para você, então. Não, aí pior. Porque eu e não todos os outros antes de mim. Prazer enorme estar com você. Sem Roteiro, uma coisa muito legal, um podcast que veio para ficar e está ocupando um espaço muito legal nessa nova mídia, nova entre aspas, que é também voltado para uma comunidade, um público mais jovem, porque os jovens precisam conhecer também a história dos mais velhos. E eu sempre discuto com muita gente sobre isso, né? Se não tivesse o Pelé, nós não teríamos o Neymar. E eu não sou Pelé, mas tem muito Neymar por aí na comunicação. E a gente vai tentando descobri-los. O máximo que a gente pode fazer é mostrar o caminho. E é isso que eu tento fazer. E já muita gente que trabalhou conosco foi revelada pela minha equipe esportiva ou que trabalhou comigo enquanto não era dono do meu próprio espaço. Hoje está fazendo sucesso por aí, eu fico feliz. Fico contente quando eu vejo gente que começou com a gente fazendo sucesso. Aí me dá mais... me dá a certeza de que eu escolhi o caminho correto há 40 anos, quando eu comecei na comunicação, a partir do Jornal Jundiaí Hoje, depois entrando para o rádio, e a história é longa. E como começou essa história, Adilson? Começou na Câmara Municipal de Jundiaí. Eu tinha um depósito de bebidas lá na Ponte São João e eu estava com um saco cheio de ficar trabalhando de sábado e domingo, vendendo bebida, e durante a semana também. Vendi o depósito e falei, falei para os meus pais, agora eu vou fazer o que eu gosto, escrever. Fui à Câmara Municipal e lá encontrei um jornalista veterano, já falecido, chamado Paulo Pacheco de Paula. Era um enxadrista, representava Jundiaí nos Jogos Abertos, Jogos Regionais. Eu conhecia dos tempos do bloco Estamos na Nossa. Falei, ô Pacheco, tudo bom, tudo bem? Falei, pô, eu quero ser jornalista. Na época não existia a lei obrigando a ter diploma. Ele falou, olha, pegou um cartão dele e deu para mim escrever assim, falar com Carlos Mota, Jornal Jundiaí Hoje. Era na rua Prudente de Moraes, 1372, perto ali do Milton, do Chafariz agora. Pô, sei. Aí fui lá, aí o Mota falou, olha, o José Maurício dos Santos, falei direto com o Mota, faz um texto e traz pra gente aqui. Tá bom. Isso passou uma semana, chegou no domingo à noite e o Canal Livre da TV Bandeirantes entrevistou então o ministro Delfim Neto. Aí eu pensei a entrevista do Delfim Neto, tirei o conteúdo, escrevi o texto e fui entregar na redação, aí para o Mota. O Mota gostou e falou, agora você vai fazer uma matéria local, escolhe um tema. E calhou, coincidiu de eu, quando eu morava no Jardim Esplanada, ter passado um daqueles vendavais enormes, em 1981, que arrancou o telhado de um monte de casas, inclusive da minha casa. E antigamente existia uma empresa chamada APE, Caderneta de Poupança APE, que era a responsável pelo condomínio, inclusive pelo pagamento de algum seguro, caso houvesse um sinistro. Como houve o sinistro, nós estávamos esperando, havia 2, 3 meses para ser ressarcido pelo seguro e a tal de APE estava enrolando para pagar. Mas não tive a menor dúvida.
Escolhi a matéria certa. Fui ao bairro e eu já conhecia a história, quer dizer, o lead da matéria eu já deixei preparado. O lead são os 5 primeiros, o primeiro parágrafo, que é um resumo de praticamente toda a história no primeiro parágrafo. Fui lá, conversei com alguns moradores, pensei depoimentos, fiz o texto, arrematei dizendo que os moradores aguardam ainda para receber da APE. Saiu no jornal, manchete do jornal. Moradores do Jardim Esplanada aguardam pagamento de seguro da APE. No dia seguinte, o gerente da APE de Jundiaí foi lá no jornal. Chegou lá e queria saber quem foi o responsável pelo texto. O Carlos Mota falou, olha, o senhor não tem que saber quem escreveu isso aqui, o jornal responde por isso. Não, mas só por curiosidade e tal. Falei, tudo bem. Aí eu ouvi ele falando, reconheci a voz, fui lá e falei, fala, Joaquim. Joaquim, que é o gerente da APE, tinha sido meu chefe. Quando eu era office boy de uma empresa chamada Giacone. Ele falou, ô Adilson, nossa, você está trabalhando aqui? Falei, sim, estou trabalhando e esse texto é meu. Poxa, cara, mas o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu que vocês estão enrolando para pagar o seguro de todo mundo lá, inclusive da minha casa, cujo telhado foi arrebentado e vocês não estão cumprindo o que está no contrato. Enfiou o rabinho no meio das pernas, até deveria para tomar um café ou uma água, para não parecer tão assim, cruel com ele, né? Embora a empresa dele estava sendo cruel conosco. 2, 3 dias depois o dinheiro estava na conta. Nossa, cara. E uma das grandes satisfações de um jornalista é realmente fazer algum tipo de matéria e ver o resultado da matéria. E sempre pensando na maioria, nunca na minoria, que é o que os políticos deveriam fazer. Fazer política pensando na maioria, ao bem da comunidade que mais precisa. 82, Jundiaí, hoje, aí, o jornal passava por uma fase terrível financeira, embora a redação tinha Sandro Vaia, Carlos Mota, Ademir Fernandes. Só os grandes nomes. Todos eles do Estadão. Com quem que eu fui me meter, né? Com quem que eu fui aprender. Fechou o jornal, uns 10 dias depois, o Jornal de Jundiaí Regional, o doutor Tobias Musaíba, resolveu arrendar a redação do JJ, tirado o comando dele e arrendar, terceirizar. E essa equipe do JH foi para o JJ terceirizado, inclusive eu. Fazendo o jornal, pintou uma transmissão de futebol, de basquetebol com o Milton Leite. Milton Leite está na Sport TV. Ele tinha saído da Rádio Difusora, um projeto na Rádio Santos Dumont, e ele estava no Jornal da Cidade, me convidou para participar do projeto. Eu nunca tinha falado em rádio. Fomos fazer a final do campeonato de basquetebol mini no Colégio Divino Salvador. Ele narrando e eu fazendo reportagem. E você já tinha essa aproximação com o esporte ou até então você ia fazendo? Não, eu joguei futebol. Aparecendo futebol. Eu estava no DNA. Já. Quer dizer, não tinha dificuldade. Joguei basquete, vôlei, tudo que você imagina. Por isso que eu tô esse meninão ainda, com 62 para 63 anos. Fizemos o jogo. Aí depois o Milton, o projeto não avançou. Aí fui contratado pela Rádio Difusora. Eu já escrevia para o JJ, do mesmo grupo, fazia jornal, era subeditor de esportes e repórter de geral e esportes na Rádio Difusora. Ia dormir tipo 2 horas da manhã, às 7 já estava na rádio. O jornal naquele tempo não é como hoje, pela internet, tinha que esperar as últimas informações que vinham da agência Estado de São Paulo, através do não é fax, agora esqueci. Tinha o Telex? Telex. Nossa. Esperar as últimas informações para preencher a página de esporte. Então, ia dormir 2 horas da manhã, às vezes às 3, e às 7 já estava na rádio. E aquilo estava me quebrando as pernas, eu tinha que escolher. Falei, olha, eu estou gostando de fazer rádio. Saí do jornal, fiquei só na rádio, o dinheiro que eu ganhava no jornal. Eles passaram para eu ganhar mais na rádio e trabalhar mais na rádio. E aí fiquei até 1990, quando fui contratado pelo Sistema Globo de Rádio para ser o primeiro âncora de final de semana na Rádio CBN com o projeto All News. Que até então a Rádio 780 AM era a Rádio Excelsior, era a rádio que tocava música. A música era mundial no Rio de Janeiro. Era a máquina do som. A máquina do som. Com Antônio Celso, aquelas feras. Nossa. Era o Big Boy lá no Rio de Janeiro, na Mundial, e a Excelsior em São Paulo. Mudou o projeto e me chamaram para ajudar na montagem desse projeto, sendo o primeiro âncora dos finais de semana, das 9 até o meio-dia. Depois fui promovido para diário. Fui voz padrão, uma das vozes padrão da Rádio Globo, com o Maurício
negão que morreu lá. O Maurício Oliveira. Maurício Oliveira. Nossa, gente finíssima. E o Roberto Nonato. Então nós éramos as 3 vozes. Chamadas do Futebol Show eu fazia. O Maurício e o Nonato, as chamadas dos outros. Gravei muitas propagandas. A relojoaria suíça era com a minha voz. E a cerveja Brahma Chopp também, na Fórmula 1, era com a minha voz. Faz a vinheta aí da Brahma para nós. Com o maior prazer. Pensou cerveja, pediu Brahma, a número 1. Olha, E aquilo ia tá pro... vendo? Quem sabe faz ao vivo, como disse o Faustão. Ia pro rádio e ia pra televisão. Também, a voz. Fiquei até 94. Aí eu tenho uma amizade até hoje com o Max Geringer, que é do Fantástico. Aí. Ele era o presidente da Pepsi. E que, aliás, é jundiaiense e mora aqui na Ponte São João, né? É nascido e criado na Ponte São João, que nem esse locutor que vos fala. Legal. A gente se conhecia, ele estava na Pepsi, como presidente da Pepsi no Brasil, ali na estrada de Jundiaí até Itu, a Gabriel Paulino Bueno Couto. Aí ele me chamou para conversar e nós acertamos uma propaganda. Ele sabia que eu estava com um projeto para montar minha equipe aqui na Rádio Cidade. Fui para a Rádio Cidade, montei uma coisa totalmente diferente do que havia no rádio esportivo, até porque eu estava arrendando espaço, eu não era funcionário da rádio, como também não sou funcionário da Rádio Difusora hoje, de 10 anos para cá. Trouxe locutores conhecidíssimos, o Cledir Oliveira foi o nosso primeiro narrador, José Carlos Guedes tinha acabado de sair da Jovem Pan, Rogério Aquiles da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Trouxe o doutor José Carlos Brito, médico de extrema credibilidade. Grande Brito. O Taio. E montei um time forte para disputar com a Difusora. E como que foi fazer o convite para toda essa galera, o Adilson? Eu já conheci eles de São Paulo, né? Quer dizer, o Cledir estava sem trabalhar. Meninão. Eu conheço o Cledir desde 86, quando ele esteve em Jundiaí, trabalhando conosco lá na Rádio Difusora. Eu sabia que ele estava sem trabalhar, liguei para o Cledir e falou, Cledir, vem fazer um cachê para nós aqui, mas o cachê é pequeno. Falou, não, Adilson, fica tranquilo. Falou, eu chamo ele de Meninão até hoje. Meninão, eu vou conseguir para você. Você faz o seguinte, tu vem aqui para Jundiaí, eu vou conseguir um hotel para você passar a noite do sábado para o domingo, porque eu sei que ele gosta de uma farra. E, né? Agora, depois que ele casou, sossegou, né? Aí tu dorme aqui no hotel, aí no dia seguinte eu te levo para o campo, você pega um ônibus, um táxi, alguma coisa aí, vai lá para o campo e narra o jogo. Nossa, é outro papo, né? Cledir narrando futebol. É o Osmar Santos sem as vinhetas do Osmar e sem também o carimbo do nome Osmar Santos, mas com a bola rolando é igualzinho a voz dele. Montei o time forte, cheio de brindes. O Max me deu uma carreta com bonés, camisetas, CDs, Pepsi Love Song, só com clássicos da música nacional e internacional. Então eu sorteava prêmio para Dedéu. A outra rádio, que era difusora com Hélio Luiz, com quem eu tinha trabalhado, maior respeito, né? Mas eu nunca entrei em disputa para empatar. Preservando, claro, sempre aquela coisa do respeito ao próximo, mas eu quero ganhar. E eu quero ganhar. E eu queria ganhar e ganhei. Tanto que 2, 3, 4, 5 meses depois, eu não me lembro o tempo, a Igreja Universal veio e adquiriu a concessão adquiriu a Rádio Difusora, comprou espaço na Rádio Difusora, terceirizou a rádio inteira e a equipe esportiva foi simplesmente eliminada. E eu do outro lado sozinho. Você imagina o fuá que eu fiz e também ganhando dinheiro, né? Não tinha concorrente. Fomos até as maiores conquistas do Paulista, eu estive narrando. Quer dizer, eu tive a sorte de narrar as principais conquistas da história do Paulista e a maior de todas, que foi a de 2005 na Copa do Brasil. Então, o Hélio Luiz tem o seu espaço, tem a sua história bonita, maravilhosa, que eu admiro e adorei trabalhar com ele, mas ele não deu a sorte que eu dei. Ele narrou jogos, um acesso em 84, mas eu narrei a conquista da Copa do Brasil, a conquista da Copa São Paulo de Júnior. Trabalhei com a equipe nessas competições que são em nível nacional, porque a Copa São Paulo de Júnior é nível nacional. E a Copa do Brasil, mais ainda, né? Então, durante 17 anos e 3 meses, eu fiquei na Rádio Difusora, na Rádio Cidade, com um time forte, o som do estádio, que é o nosso slogan faz tempo, aliás, é criado pelo José Carlos Guedes. E em 2012, eu resolvi voltar para o meu ninho, onde eu comecei. Já faz 10 anos que eu retornei para a Rádio Difusora, estou muito contente, apresento lá o programa de manhã, que é o Difusora Acontece, um programa de variedades, igual eu fazia na CBN, entrevistas sobre todos os temas, sobre todos os assuntos, menos o esporte, porque na sequência, depois desse programa, tem o Batendo Bola, e às 18 horas o Show de Bola.
Então, eu estou dominado pelo rádio e tenho um pouquinho de domínio sobre ele. Ah, que isso é muito bacana, Adilson. E cabe lembrar também aquela questão que você foi para São Paulo e falou assim, não, eu vou voltar para minha cidade, que eu quero ficar perto dos meus, quero fazer realmente o que eu gosto na cidade que eu gosto. E ficar perto dos meus filhos, né? Porque o Heitor, ele nasceu em 1989, então, às vezes ele ia conosco para São Paulo, ele e a Sandra, o Vitor nasceu em 97, já estava de volta a Jundiaí. Então, o Heitor ia comigo, conheceu o Osmar Santos, conheceu o Heródoto Barbeiro, conheceu o Eli Correia, aqueles caras todos famosos da Rádio Globo e da Rádio CBN. Então, eu queria ficar mais perto deles, ganhar o meu dinheiro e ficar mais perto deles. Concomitantemente com essa minha volta a Jundiaí, o que aconteceu? O senhor Nelson de Salve, que era dono de uma empresa chamada Etros. Etros se lendo ao contrário da sorte, Etros. Ele começou a fazer bingos em estádios de futebol. Bingos sorteando prêmios maravilhosos. Ué, você fez bingo também, né? Sim. Foi aí que eu ganhei um dinheiro extra. O rádio eu cuidava de segunda a sexta. Sábado e domingo tinha uma pessoa que trabalhava para mim para cuidar do trabalho da equipe. E no sábado e domingo eu ia ganhar um outro dinheiro, que eram os cachês dos bingos, que não eram baratos, não eram pequenos, não, os cachês muito bons. Eu vou até falar aqui, cada bingo que eu cantava eu ganhava R$ 1.500. Cara, tinha fim de semana que eu cantava 3 bingos, um de sábado de manhã, um de sábado à tarde e outro de domingo de manhã. Então eu voltava com 4.500 por fim de semana. Minha fama de bom comunicador com massas, né? Tinha bingo de 40, 50, eu cantei um bingo no Morumbi para 100 mil pessoas jogando. Se espalhou, aí tem outras equipes de bingos no Brasil inteiro. Aí me ligava gente de tudo quanto é lado para eu mudar de patrão. Vem trabalhar comigo, vem ter bingo aqui. Vai falar assim, olha, eu estou bem onde eu estou, mas eu posso te ajudar. Eu tenho amigos que são bons comunicadores, eles não apresentam bingo, mas eles podem aprender comigo como é que faz, do meu jeitão de fazer, e você pode ficar tranquilo que são pessoas responsáveis, que falta só dar uma peneiradinha e vamos embora, né? Dar uma treinada e vamos embora. Aí eu coloquei para cantar bingo o Gutão. Porra, Gutão. Pode perguntar para ele. O saudoso Mércio de Oliveira, que era advogado e jornalista. O Gugu, Eduardo Augusto. Rivelino Teixeira. Grande Riva. E Antônio Carlos Nakarato. Tinha domingo, tinha fim de semana que eu tinha 6 lugares para cantar bingo, mas eu podia cantar em um. Não dava para cantar em todos, eu não sou Deus, né? Eu não sou onipresente. Aí passei esses bingos para esses caras. Aí eles perguntaram para mim, escuta Adilson, você quer receber alguma coisa? Eu falei, não, quero só que você vá lá e faça bem feito. Eu não quero nada, não quero jabá, não quero nada. Eu tenho meu dinheiro, meu cachê. Claro que o bingo melhor ficava comigo, meu maior cachê, e passava os outros cachês, os outros bingos para eles. Mas eram cachês de R$700, R$800, livre de despesa, quer dizer. Todo esse povo aí também foi cantar bingo. Pô, aproveitamos até o máximo. Eu consegui comprar algumas coisas graças ao dinheiro desses cachês. Sempre fui um cara chato para dinheiro, sempre gostei de comer bem. Me iludo com roupa, nada. Roupa moderna, vai usar o que está na moda. Não, eu uso aquilo que eu gosto. Gosto de ter um carro que seja confortável, grande. Só carro grande, que eu não gosto de carro pequeno, que eu tenho 1,90 m de altura, você dá uma porrada e eu saio pelo teto do carro. Né? Vai me moer lá dentro. E ter minha família, porque as coisas que eu mais prezo são, ó, em primeiro lugar, a minha família. E depois, eu gosto de comer bem, nada de luxo também. Gosto de trabalhar, fazer rádio, adoro fazer rádio. Meu filho é da TV, o Heitor Fredo, é da TV. Ele falou para mim um dia que gosta mais de fazer rádio do que televisão. Eu falei, filho, mas televisão te dá uma exposição grande, todo mundo te conhece na rua. Ele falou, é por isso mesmo que eu gosto de fazer mais rádio. Que ele vai no supermercado, as pessoas param para te... A galera vai para cima. Atrasa tudo. Atrasa as compras, atrasa tudo. Você perde o dia, né? Perde o dia, modo de dizer, que ele também não é nenhum Cid Moreira, não é nenhum Sérgio Chapelin, muito menos o William Bonner. Assim, eu quero dizer, em nível de popularidade, porque de competência eu boto muito fé no taco do meu filho. Pô, grande Heitor. Ele agora está na TV, na Rede Família, saiu da TV Tati Record, foi para a Rede Família. Tinha convite para trabalhar em outras emissoras, em São José dos Campos, Uberlândia, Goiânia, a TV do Ratinho, lá de Curitiba, mas ele optou por ficar por aqui.
Uhum. Falo bem, hein? Mas é legal a gente trazer comunicador aqui, porque a gente está fazendo todo esse esquema. Cabe lembrar que é tudo na base da improvisação. É legal, né? por isso que o programa é sem roteiro. Olha, É. não tem nada aqui, você pode ver nessa mesa aqui do meu lado. Aqui, Tem ó. aqui um celular, que eu vou esconder a marca, porque ele não está pagando, não ajuda a pagar as contas do programa. E uma caneca com água, cujo gole eu vou agora saborear enquanto você prepara. Enquanto eu preparo a próxima pergunta para você. Porque o que é muito interessante também, Adilson, que a gente fala assim, é sem roteiro. Mas antes a gente dá aquela brifada. Sim. Porque não dá para simplesmente acender a luz do estúdio, ligar o microfone e falar, viu, vamos sair falando. Aliás, eu não gosto de gente que entra para apresentar programa de rádio ou de televisão, vai fazer uma entrevista com qualquer que seja o convidado. Chega e fala assim, eu domino, deixa comigo, não preciso fazer nada. Eu não. Não, sem chance. Hoje nós vamos à internet para puxar lá no Wikipedia, né? Wikipedia. Alguma coisa do cidadão para poder sair daquela coisa a primeira pergunta do que, quem, quando e onde. Isso aí você tem que, na entrevista, você já tem que ter isso. O que, quem, quando e onde. De onde veio e quem é. Um dia eu entrevistei uma atriz, nossa, uma gaúcha, não me lembro o nome. Natália do Vale. Natália do Vale. Fui puxar a ficha dela, fiz o briefing. Quando eu abri o microfone para ela falar, falou assim, nossa, mas que legal. Ninguém nunca tinha feito isso numa entrevista comigo. Uhum, exato. É muito Você sabe legal. mais da minha vida, sabe da minha vida tanto quanto eu. Falei, tem que se preparar, cara. Sair daquela coisa, da primeira, da segunda, da terceira pergunta. Vai logo para a quarta pergunta, porque as outras todas que o convidado vai responder, ele já falou para todo mundo. Exato. Ele já está até cansado de falar e responder sempre aquela pergunta. Por exemplo, se entrevistar o Pelé e perguntar para ele sobre o 1000 gols de Pelé, ele já falou para 1 milhão de pessoas sobre o 1000 gols de Pelé no Maracanã, em 1969, na cobrança de pênalti contra o goleiro Andrada, um pênalti que muita gente contesta. Ele já falou isso. Tem uma passagem interessante com o Pelé. 1997, o Paulista fez um contrato com o Banco Fator e nasceu o Campus Pelé. Muito bem. Para marcar a pedra fundamental do Campus Pelé, teve um jantar, um encontro no Hotel Renascença, lá em São Paulo, na Alameda Santos, uma paralela ali da Avenida Paulista. Eu estava lá, um monte de jornalista tal, e o Pelé estava lá, o Milton Leite foi o cerimonialista, o Pelé estava lá. O Campus Pelé levava o nome dele, mas o projeto era do Banco Fator, junto com o Paulista Futebol Clube. Muito bem. Eu com o meu gravadorzinho, né? Ainda usava aquele gravador, não se usa mais, não tinha celular com gravador de voz para fazer. E se tivesse também não ia saber, porque eu sou péssimo para mexer com esse troço aqui. O Pelé falou e eu falei, eu não vou perder uma chance de entrevistar o Pelé. Já tinha entrevistado ele 2 vezes por telefone, mas pessoalmente seria grande chance. Aí o Pelé saiu, aquele monte de segurança foi... O doutor Sérgio de Melo Tavares estava lá, e ele é de 3 Pontas, e o Pelé é de 3 Corações. 3 Corações. O doutor Sérgio falou assim para mim, Adilson, quer entrevistar o Pelé? Vem atrás de mim. Aí eu falei, vamos lá. Se ele falou que tem certeza, vamos juntos. Aí quando o Pelé saiu por um lado, os jornalistas foram pelo outro, segurança vai, o doutor Sérgio chegou na frente do Pelé e falou assim, e eu atrás do Sérgio, Pelé, como é que faz para matar um homem de 3 corações? O Pelé falou assim, só se for de 3 pontas. Aí eu apertei o play e o rec e saí perguntando pro Pelé. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz pro Pelé? Todos que estão nos assistindo falam assim, alguma coisa ligada ao Santos, ao futebol, à seleção brasileira. Não. Naquela semana, no Rio de Janeiro, uma mulher foi vítima de um assalto e o filho dela ficou preso no cinto de segurança e o carro arrastou a criança e matou a criança. Depois descobriram que foi um menor de idade que foi assaltá-la. Isso gerou a morte da criança e menor. E surgiu uma discussão. Vai ou não baixar a maioridade penal? Isso está sendo discutido até hoje com menos intensidade, ou com menor intensidade, ou com menos intensidade, enfim. Eu falei, eu vou perguntar para o Pelé, uma resposta do Pelé sobre um assunto tão delicado que o Congresso Nacional estava ameaçando colocar em pauta a votação. Sim ou não, pela redução da maioridade penal para 14 anos, para 16 anos. Não tive dúvida. Um assunto do dia, perguntei para o Pelé, e o Pelé falou que era favorável à redução da maioridade penal, ou seja, o moleque com 16 anos iria preso, como quem tem 18,
Nada de Fundação Casa, na época acho que era FEBEM ainda. Era FEBEM. Nada disso. Já vai para cadeia, transitou em julgado, cadeia e cumpra-se a pena. Eu falei, gozado que quando chegaram os outros jornalistas para perguntar, o Pelé, que nem você está olhando para mim assim, o Pelé ficou olhando para mim. Eu ia perguntando e ele respondendo. Eu falei, quando o entrevistado tem 10 caras perguntando e ele olha para você, ou olha para outro, é porque ele está gostando da entrevista. Então ele continua olhando para você porque ele está dizendo com os olhos, pode continuar perguntando que eu não estou nem aí com os outros. E eu fiz 3 perguntas para o Pelé, na terceira ele virou o rosto, eu peguei e vazei. Aí todo mundo veio e fechou ali, os outros repórteres, aquele chamada entrevista quebra-queixo, né? Que tem aquele monte de microfone, que chama quebra-queixo. Eu trouxe para cá, coloquei no ar, na época eu estava na Rádio Cidade, e muita gente comentou sobre o assunto e algumas emissoras de rádio de São Paulo, me pediram se eu podia enviar a gravação. Na época ainda não tinha essa facilidade da internet. Internet, né? Manda por WhatsApp, não tinha nada disso. Nada. Aí vinha um motoboy, pegava a fitinha e levava embora. E repercutiu. Umas deram crédito para o entrevistador, outras preferiram colocar a resposta sem dar crédito, que é uma coisa horrenda, que eu acho um absurdo. Você estava falando uma coisa muito bacana aí com relação à entrevista. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de dar palestra, principalmente para alunos de jornalismo, eu falo assim, olha, mais importante que o simples questionário que muitas vezes muito jornalista faz é a entrevista. Porque a entrevista é o quê, né, Adilson? É aquela questão de você olhar no olho e fazer a pergunta correta. Porque geralmente perguntar o que o povo quer saber. Exatamente, perguntar o que o povo quer saber. O que acontece muitas vezes é que os jornalistas, principalmente os mais novos, eles levam aquele questionário de 10 perguntas para o entrevistado, e aí, às vezes, o assunto que o entrevistado tem é muito mais interessante do que aquelas questões que ele fez. Mas ele fica ainda preso no papel. Né? Você tem filho jornalista também que pergunta muito bem e extrai coisas muito interessantes dos entrevistados. Então, isso aí, de certa forma, te incomoda também? Me incomoda porque falta preparação, né? É muito fácil para o jornalista pegar e perguntar, por exemplo, para um jogador de futebol, quantas namoradas ele teve, se ele tem filhos. Isso é nem o que eu quero saber sobre Neymar tem filho fora do casamento. Eu quero saber se ele vai ganhar a Copa do Mundo, jogar a Copa do Mundo com vontade, né? Você não vai se machucar, isso sim. Então é muito mais simples. Aí o jovem jornalista fala assim, nossa, hoje eu entrevistei o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Tá bom, que pergunta que você fez? Perguntei para ele se o preço da gasolina vai baixar. Não, acabou de sair a notícia que baixou o preço da gasolina, pô. Então, quer dizer, você faz aquela palanque coisa pro cara, você acaba fazendo palanque para eles. Tem que perguntar aquilo que o povo quer saber. Não é perguntar o óbvio. Foge um pouco dessa pergunta. A semana retrasada entrevistei o Roberto Jefferson, que está preso domiciliar, está preso em casa. Nessa semana foi cassada a candidatura dele. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: Roberto Jefferson, como é fazer campanha para presidente da República preso dentro de casa? Ele até deu risada e falou assim, ninguém perguntou isso até hoje. Fala assim, mas é diferente, né? Ele falou, não, eu tô adorando, ele falou. Eu não preciso sair de casa para dar entrevista, todo mundo me liga, coloca lá em live e a gente faz entrevista, como nós estamos fazendo agora. Mas daí para frente foi complicado, porque ele é palanqueiro. E o que ele criticou, o Alexandre Moraes, o ministro, ele chama de Xandão. Mas sentou o pau no Xandão. Aí a coisa foi para o Xandão, ele que fala, né? O ministro Alexandre Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF. Aí subiu pro Facebook, subiu no Pod. Não sei se o Facebook não retirou, porque ele usou alguns termos pesados ali, que não são aceitos, agredindo uma autoridade de um poder forte como é o Poder Judiciário. Exatamente. Daí aquela questão de se ter bastante responsabilidade na hora de se colocar numa pergunta também, né? É o problema dele. A obrigação do jornalista é perguntar. E outra coisa, jornalista que comenta o comentário. Eu queria... Esse assunto é interessante, porque é assim, o jornalista, ele contextualiza a pergunta que ele vai fazer, aí ele explica a pergunta que ele vai fazer, aí ele praticamente parece que fica com vergonha de não saber a resposta que o entrevistado dele vai dar. Aí ele prepara a resposta. Ele prepara a resposta para o cara. Né? Aí, quer dizer, tira toda aquela
espontaneidade do cara que ele está entrevistando. Isso daí também complica também bastante o jornalismo, né, Adilson? O básico da informação, do texto, é o que, quem, quando e onde. O porquê. Se for porquê separado, P-O-R, traço, Q-U-E, interrogation mark, tudo bem. Agora, se o porquê vem junto, esse porquê é resposta, é explicação. Se for o porquê, pergunta, tudo bem. Mas o que está acontecendo é o que você falou. Por exemplo, você vai perguntar vamos usar mais uma vez a figura do Neymar, porque nós estamos perto da Copa do Mundo e o Neymar é o nosso melhor jogador. Neymar, pergunta, a coisa está caminhando assim. Neymar, você pretende ganhar essa Copa do Mundo? Porque nas outras vezes você não conseguiu, você ficou contundido na primeira Copa do Mundo, que foi a de 14, na segunda também te acertaram. Pronto. Você acabou com a resposta do cara. Por quê? Como é que você pretende jogar a Copa do Mundo? Interrogação, para. Sim. Essa vírgula que vem depois. Porque na última Copa, isso aí o povo já sabe, o povo já assistiu a Copa do Mundo, sabe que ele se machucou nas duas Copas e não pôde ajudar o Brasil. Então faz a pergunta e tira esse porquê. Se for um porquê separado de interrogação, tudo bem. Mas um porquê junto, a explicação. Quem tem que dar explicação é quem está sendo entrevistado, não quem está entrevistando. Exatamente. Sem ter aquela coisa, fala assim, porque muitas vezes parece que o jornalista tem vergonha de não saber o que o outro vai responder. Né? Então complica. Ou medo que a resposta seja curta e ele não tenha uma segunda pergunta para fazer. Tem muitos jornalistas que conseguem, no máximo, fazer 3 perguntas e falar, já estou satisfeito. Exatamente. Não tenho que perguntar mais. Exatamente. Quer dizer, é aquele jornalista que vai com um questionário e não com uma entrevista. Até a página 3 só. Até a página 3. Falando um pouquinho da questão do esporte. A gente sabe que o rádio, que é o veículo de comunicação que você escolheu aí, que é o mais popular, e as pessoas simplesmente imaginam o rosto de um locutor, imaginam através da voz a altura do locutor. Você trabalha durante muito tempo com esporte. Como que é fazer com que o telespectador que está lá do outro lado tenha a dimensão de um campo de futebol sem estar no campo de futebol? E muitas vezes também, né, Adilson? Uma situação de jogo. Situação de jogo. Muitas vezes a pessoa está no estádio, mas está com o radinho colado. Como é que é fazer parte dessa magia? Isso que eu acho fantástico. A palavra correta é essa daí, a expressão correta é essa, é magia. É você pintar um quadro. Os melhores ouvintes de rádio são as pessoas cegas, por incrível que pareça. Olha isso. Porque pela deficiência visual, eles conseguem, no imaginário deles, contar como é que foi a sua transmissão graças à qualidade da audição, que ficou mais aprimorada pelo fato dele não enxergar. Então, acontece assim. Como é que se transmite um jogo de futebol? Bom, como é que se pinta esse quadro? Se a bola estiver com o jogador na lateral direita, você tem que dizer que o Carlos está na lateral direita com a bola, a 10 passos do meio de campo. Do lado esquerdo ele tem o Adilson, um pouco mais adiante ele tem o centroavante, o Ronaldo. Aí o cara está pintando, ele fecha os olhos e imagina. Bom, a bola está com o Carlos do lado direito, a 10 passos do meio de campo. Então, você imagina, da intermediária até meio de campo, 10 passos, ele está pertinho do meio de campo. À esquerda ele tem o Adilson, então se eu estou a 5 passos à esquerda, estou na grande lua do gramado, no meio de campo, e à frente, aí você pega a posição de centroavante, está lá o Ronaldo. Então, o Ronaldo deve estar naquela meia-lua na entrada da grande área. Então, você tem que mostrar a exata posição onde estão os protagonistas, principalmente o que está com a bola, e aqueles que estão mais perto para receber essa bola, e também a posição onde está esse protagonista, e os outros também. Então, é você pintar o quadro, a pessoa imagina aonde está. Outra coisa, narração. Eu tenho ouvido muita rádio web, né? A gente ouve de tudo e ouve cada bobagem também. A gente está narrando um jogo. Quando a bola está no campo de defesa, é uma velocidade mais de segunda marcha. Para usar a metáfora do câmbio do carro, né? Bola na defesa, por analogia, bola na defesa é uma narração mais lenta. Ultrapassou meio de campo, dá uma acelerada. Quando vem para o ataque, aí você dá aquela velocidade de ataque, que é a emoção, porque a bola está mais perto do gol. Então, o jogador está mais perto de fazer o gol.
Então, o que eu tenho ouvido? Muita gente narrando na velocidade do ataque com a bola com o zagueiro central, trocando bola com o goleiro. Olha que legal isso. São estágios de transição. São estágios de transmissão. Quer dizer, simplesmente não é a pessoa acha que narrar o futebol é falar rápido. Não. O Osmar Santos é o pai da matéria em tudo. Inclusive, ele, para narrar o jogo, fui várias vezes à cabine da Rádio Globo. Eu não fazia futebol na Globo, por opção minha. Eu quis fazer CBN e jornalismo. Falei, não, eu vou aprender mais, que rádio esportiva eu já fazia, que era um outro nicho de mercado, que era um outro tipo de convidado, que era ter outro tipo de entrevistado. Uhum. O jogador de futebol fala, você pergunta a mesma coisa, eles falam a mesma coisa desde 1900 e bolinha, né? O professor falou pra gente atacar e nós estamos respeitando a perdemos liga o jogo adversária. hoje, mas tem o próximo jogo, nós vamos jogar em casa e tal, né? O Osmar, ele narrava, eu vou chegar mais perto do microfone aqui, ele narrava assim, bem pertinho do microfone, quem estava do lado não ouvia ele narrando. Cara, que louco. Tamanha era a impostação de voz. Nós estamos com um retorno. Retorno é esse fone de ouvido aqui para os leigos. Então, com esse fone de ouvido, se o retorno estiver bom, você não precisa gritar na hora de falar. Você poupa a sua voz. Que, né, nós estamos falando, estou falando baixinho aqui. Sim. Se tivesse alguém aqui do meu lado, talvez não estivesse nem ouvindo o que eu estou falando. Uhum. Porque o som é bom, o microfone é bom, o retorno é bom, a qualidade do trabalho. E aí rendemos as nossas homenagens ao operador de som. Se você tem qualidade de equipamento e tem bom senso, você não precisa ficar berrando. Para que você vai berrar? Uhum. As pregas vocais aqui, elas ficam trabalhando de uma forma que quanto mais você berrar, mais ela vai esgarçando. Ou seja, seu tempo de vida de voz, as suas pregas, vamos falando... são as pregas vocais. pregas vocais. Uhum. Você vai esgarçando, vai ser que nem uma bexiga. Quando vai esticando, uma hora ela estoura. O Osmar narrava o jogo, tu ficava do lado dele ali, com o radinho. Nossa, o som enchia o rádio. Aí que entra o operador, dá ganho, acerta o VU lá, né? As rádios do Rio de Janeiro tem um eco gostoso, tanto a Globo quanto a Tupi. Então, se você tem um bom retorno, você narra o jogo, não estoura a sua voz, dá emoção no jogo, sai de lá, vai tomar uma cerveja gelada e não vai ficar rouco no dia seguinte. Tudo é uma técnica. Narrar futebol é uma técnica, a colocação de voz é uma técnica, você faz muito bem a distribuição da sua voz quando você fala em público. Já assisti várias vezes no programa também que tinha lá na Rádio Cidade. Não precisa ficar berrando, o microfone não foi feito para berrar. O microfone foi feito... Por que tem um cristal aqui dentro e tem um volume, um operador modulando a altura da sua voz? Que é para você não berrar igual um imbecil. Eu vejo gente gritando, gol, aí o cara abre a boca, que parece que ele vai engolir um abacate para narrar um gol. Não, se você narrar, gol, olha, estou fazendo o bico, gol, é um volume, no rádio, vai dar um volume tão grande quanto se gritar, Desculpe. Tranquilo, mas faz todo sentido. E eu acho legal também essa linguagem de podcast. Fonoaudióloga resolve fácil isso. Exatamente. O problema é que o pessoal não procura esse tipo de profissional também, né, Adilson? Nós fizemos, junto com o Milton Leite, em 1985, eu sou da primeira turma formada em rádio de Campinas. Lá na rua Sacramento, pessoal do Senac. Senac. Eu, Milton Leite, o falecido Cassiano da Silva, o João Carlos Freitas, o Oswaldo Liz, que é da IPTV. A gente já era de rádio, mas aí veio a lei obrigando a gente a ter um curso para poder trabalhar em rádio. Para pegar o DRT. E nós tivemos aula de locução e de acústica também. Acústica com o mestre, era o Haroldo Fernandes, não era o Haroldo Fernandes, era o outro narrador da Rádio Tupi na época. Nome tão famoso, agora me deu um branco. É coisa da idade, né? Eu vou fazer 63 anos, dia 14 de setembro. 63, 40 de profissão, a gente às vezes... Haroldo Fernandes, não era o Haroldo Fernandes. Enfim, noções de acústica era uma das matérias. E a outra era a fonoaudiologia. Então, exercício de fono. Quer entrar... Você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando agora, quer fazer rádio? Faça rádio bem feito. Mas prepare-se para fazer esse rádio bem feito. Não é só abrir o microfone e sair falando. Outra coisa, gire em rádio. Contei fora do ar para o Carlos. Eu tive a felicidade de trabalhar com Hélio Ribeiro, o monstro, o maior dos comunicadores de rádio que eu conheci. Fenomenal. Fenômeno, né? Tanto que tem o Instituto Hélio Ribeiro, tem o Museu Hélio Ribeiro. E eu saía da CBN ao meio-dia e corria para o estúdio da Rádio Globo, onde ele fazia um programa ao vivo. Ele tinha sido contratado por lugar do Eli Correia, que tinha saído para ir para a Rádio Record.
Aí eu ficava lá, né, babando, né, assistindo ele ao vivo, tal, com Johnny Black na mesa. Johnny Black foi o primeiro operador do Fausto Silva na TV, no Perdidos na Noite. Aquele negão que ficava naquele pé, zoando. E eu trabalhava com o Johnny também. Aí o Hélio Ribeiro falou para mim um dia, ele falou assim, eu gosto do seu jeito de falar, tal, mas não use gíria. Porque, eu falei, por quê, mestre? Ele falou, porque a gíria, quando for muito usada por um comunicador, quando a gíria sai da moda, vão lembrar de você só pela gíria, não vão lembrar pelas boas entrevistas que você fez, por os comentários que você fez, por aquilo que você fez de bom. Vão se lembrar, olha, o fulano de tal, nossa, é o cara que falava... Vou estourar a boca do balão. Do balão. Estourou a boca do balão e a dele também. Mas é muito interessante também, né, Adilson, a gente falar sobre essa questão de técnica. Uma outra coisa que eu gosto de abordar também todas as vezes que eu vou falar sobre comunicação não precisa ter aquela voz bonita, né? A voz bonita ajuda, mas muitas vezes o cara acho que tem um microfone, né? Aí o cara imposta tanto a voz que ele perde não só a identidade, como ele enche o saco do cara que está lá do outro lado também. E é muito raro você ter um bom entrevistador com voz bonita e vice-versa. Que observação O Heródoto Barbeiro interessante. tem voz bonita? Não. Mas é um baita entrevistador. Uhum. O Cid Moreira tem voz bonita? Tem. Uhum. Agora eu estava indo. Não serve para entrevistar. Exatamente. É muito raro você conhecer uma pessoa que tem uma voz boa, bonita, e que seja um bom entrevistador. Uhum. É raro, tem. O William Bonner é um cara. Tem uma voz bonita, tirando o lado Globo Lixa, negócio que a turma fala aí, que eu acho um absurdo, né? A Globo é uma empresa que dá empregos, gera empregos para milhares de pessoas no Brasil. Mas o lado político dela. Não, eu não estou falando de política, eu quero falar da questão da plástica, organização, da estética, organização. da qualidade do produto que eles entregam. Né? O William Bonner é um baita jornalista, tanto que é o editor-chefe do Jornal Nacional, que um dia teve o nosso Fábio Pérez, que é aqui de Ney, foi editor-chefe do Jornal Nacional. Tem uma boa voz e sabe entrevistar bem. E, além do que, é bonito também, né? Que se for, ajuda. Né? Não é o que o Jornal Nacional precisa. Veja, a apresentadora, o Chico, eu trabalhei com ele também. O Chico Pinheiro? Chico Pinheiro, trabalhou conosco na CBN. Ele não é bonito, mas sabe entrevistar, mas não tem voz. A voz do Chico Pinheiro é uma voz comum, não tem nada de diferente. Mas ele é feio, mas só que faz boas entrevistas. E outra, o carisma também conta bastante. bastante. Querer demais, vai querer ser tudo também, não dá bonito, voz bonita. Entrevistar, pô, aí você vai... Você acaba com o mercado. Vai trabalhar na malhação, pô. É muito interessante também. E outra, a questão dessa questão de voz que você falou muito bem aí, principalmente nessa questão de narração de futebol, tem outra profissão para a qual o radialista é muito chamado, que é a apresentação de eventos. Sim, por exemplo, sim. O pessoal chega num evento, não é soltar toda a voz, ele tem que ouvir primeiro o ambiente. Até você tem me indicado para fazer alguns outros eventos aí e rechamado, né, depois. E fico feliz porque toda vez que faço, eu pergunto para a pessoa, me fala assim, Adilson, me indica alguém. Eu indico você. Porque tenho certeza que o trabalho vai ser bem feito. Por uma questão de check-out, né? Deu tudo certo, falo com a pessoa. Nossa, mais uma vez, muito obrigado, foi excelente. É assim que a gente vai construindo o nosso trabalho. Falar em público é uma outra coisa que eu adoro fazer, né? Adoro fazer. Eu só não fiz uma coisa na minha vida em público que eu me lembre, não fiz. Eu já fiz até leilão, apresentação de bingos, inauguração de loja, inauguração, a entrega do programa Minha Casa Minha Vida, quando eu fui contratado pela Caixa Econômica Federal e fiz as entregas, eu era o cerimonialista nas entregas dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, apartamentos e casas, né? Na região de Campinas até Osasco. Então, Jundiaí, Franco da Rocha, Morato, Caieiras. Americana, fazia tudo. Não, de Campinas para cá. Tá. De Campinas no sentido norte-sul. Bragança Paulista, Atibaia, Sorocaba, eu fiz também. Uma hora vinha a Dilma, vinha o governador de São Paulo, era o Geraldo Alckmin. É uma delícia falar em público. Mas é uma outra coisa que eu vejo muita gente... Hoje está mais difícil o camarada ser mala para apresentar evento. Mas eu, em outros tempos, eu via apresentador berrando... Uma figura conhecidíssima, inclusive, até de rádio aqui, apresentando o evento, comícios, berrando. Uma vez o cara quis puxar tanto o saco do candidato
né? Que ele fala assim, fulano de tal, um grande prefeito, asfaltou tal bairro, asfaltou até a Via Láctea. Falei, aí não, né? Aí é brincadeira, né? E é legal também que hoje em dia, principalmente dentro desses eventos oficiais, geralmente tem alguém que já escreve o roteiro. Eu lembro que uma vez eu fiz uma entrega, fundamental. Eu fiz um evento presidencial também, que até estava presente o presidente à época, era o Michel Temer. Até foi você que me indicou num evento que teve em Americana. Eu cheguei lá, o pessoal entregou o roteiro para mim. No briefing, ele falou assim, ó, só lê o que está aqui. Mas é assim que funciona. Eu achei aquilo lá... da Caixa é igualzinho. Coincidiu de entrega de apartamentos aqui no Fazenda Grande. Eu, contratado da Caixa, jundiaense, conhecendo todo mundo da assessoria de imprensa que estaria lá no evento, fui assediado pelos companheiros profissionais da assessoria de imprensa da prefeitura, me passando coisas para eu falar. Eu disse assim, filho, aqui eu sou contratado da Caixa pelo governo federal. Mas o evento é em Jundiaí. Falei, perfeitamente. Coordenado, organizado e realizado pela Caixa. Eu sou apenas o meio entre o que vai me pagar e o público. Aí eles demoraram para entender. Essa interface que você tem que ter a credibilidade para falar assim, viu, hoje a representação é X e... outra hora a representação é Y. Hoje aqui fala o que tem na minha frente. Quem iria falar? O governador de São Paulo, que era o Geraldo Alckmin. A presidente Dilma não veio. Veio o governador. Veio o ministro das cidades, que era o Gilberto Kassab. Vai falar o prefeito, na época era o Pedro Bigardi, o prefeito. E o presidente o superintendente da Caixa, que na época era o Henrique Parra Parra. Então, mas tem que colocar também o vereador, o presidente da Câmara, fala assim, vai conversar com a equipe da cerimonial da Caixa. E geralmente é legal a gente falar sobre essa parte burocrática também, Adilson, porque geralmente esses cerimoniais, quando eles vêm praticamente todos, eles já têm, além do briefing... Com a missa pronta. Já vem com a missa pronta. Quer dizer, nós somos apenas a voz que vai dar o som para aquele papel que eles já escreveram. Vai passar para o povo. E eles também sabem que em cada cidade que vai ser entregue uma obra, todo mundo quer aparecer nessa hora. Então, o vereador lá que teve 200 votos e conseguiu se eleger, ele acha que ele é muito importante, que ele tem que participar da entrega, porque ele é da cidade, porque os amigos dele moram lá no conjunto que vai ser entregue. Amigo, uma coisa é um cerimonial de entrega de coisas paroquiais, do prefeito para o seu bairro. Outra coisa é uma entrega de um produto federal. Aí fala a assessoria de imprensa do organizador federal, no caso da Caixa, que é responsável por esse cerimonial, e cumpra-se o que está lá. Teve até um bate-boca lá entre o pessoal daqui com o pessoal de Brasília, porque não adianta. A presidente Dilma, eu apresentei evento com ela também, ela não foi ela não é tão simpática assim. Mas ela é muito educada, não é simpática. Também não era para ser presidente da República, para ser simpática, tinha que ser educado, né? Educado, coisa que eu não vejo atualmente, mas enfim, é uma outra história. Ela, antes de começar, ela fazia um checklist do que iria falar, quem iria falar. Teve em Sorocaba o Geraldo Alckmin, no dia 30 de dezembro de 2000, não sei que ano aí, entrega das chaves dos apartamentos. Tem umas 500 famílias assentadas debaixo daqueles toldos enormes. Cinco famílias. Aquelas tendas lá. Aquelas tendas. Escolhem 5 famílias, já para ir representar todas as outras. A família sobe ao palco, entrega a chave e tal, papapá. A dúvida era, o governador estava chovendo naquele dia, antevéspera de Ano Novo. Aí eu ia começar às 10h15, nada para começar, e você fica refém da ordem. Na hora que falar, solta o cerimonialista, você começa, abre o microfone e vamos falar. 10h30, nada. 15 para as 11, nada. Aí eu, com dó daquelas famílias, porque tinha criança ali chorando já, começa a dar fome. Criança tem fogo no rabo, não consegue ficar quieto, né? Tá certo, tá na idade deles, né? E nada, e o pessoal comunicando com o Palácio dos Bandeirantes via rádio, estavam esperando parar a chuva para o governador vir de helicóptero.
Ele acabou vindo, para encurtar a conversa. Ele veio depois de 2 horas. Chegou para mim, no canto ali, e falou assim: oi, tudo bem? Eu falei: pois não, governador. Como é seu nome? Eu falei: Adilson. Ele falou: Adilson, quem que está escalado para falar? Eu falei: olha, está o senhor, está o secretário de Habitação, que era o Rodrigo Garcia, hoje candidato hoje governador, o ministro Kassab, pelo governo federal, o presidente da Assembleia Legislativa, que era... Bom, não vou lembrar. E mais o prefeito da cidade. Ele falou: olha, corta todo mundo. Falo eu, falo o representante de Brasília e o prefeito. O resto você pode cortar. Corta o Rodrigo, corta todo mundo aí, porque o povo está 2 horas de atraso. Eu falei: perfeitamente, governador. Muito educado, gente, muito legal ele, muito legal. Não vou entrar no mérito político, se está certo ou está errado o que está fazendo. Mas como, assim, um gentleman. E sentiu que as pessoas estavam cansadas de ficar ali e era por culpa do tempo, não dele, porque ele queria ver, mas o tempo não deixava, o helicóptero não levanta se tiver com tempestade. Aí quando amenizou, pimba, veio o helicóptero e bola na caçapa. E aí conseguiu equacionar toda a situação. Foi simpático, as pessoas abraçaram ele. Ele é muito... Aliás, ele é tio de um amigo meu, que mora em Jundiaí, o Daniel Monteiro. A mãe do Daniel é a irmã da Lu Alckmin, esposa do governador. Olha isso, Meu a proximidade da cidade. Outra coisa que é uma faceta que é bastante interessante, aliás, é legal a gente estar com um profissional de comunicação, porque a gente já passou praticamente por todas as... Só não falei uma coisa áreas. que eu não fiz. Foi. Faltou completar uma resposta, agora que eu estou lembrando. Eu já fiz quase tudo, só uma coisa que eu não fiz. Rodeio. Que rodeio... Primeiro que eu não gosto de rodeio. Aquele ambiente não é um ambiente que eu gosto. Muita gente agora está falando: pô, negócio bacana. Tudo bem, cada um com o seu gosto. Eu não gosto de rodeio. E também não poderia apresentar rodeio, porque o apresentador de rodeio, para ele ser apresentador, ele tem que ter sido peão. Foi assim com o Marco Brasil, foi assim com o Zé do Prato e foi assim também com o Asa Branca. Com o Asa Branca. Os 3 eram peões. Olha de isso. rodeio. Os 3 já morreram, né? Nunca fiz rodeio. Também não poderia fazer porque eu nunca fui peão. E também não me agrada. E tem também uma outra aplicação, uma aplicabilidade lá do locutor e do radialista, que são os eventos, praticamente casamento, debutantes. Cada uma é uma pegada diferente também disso daí, né, Adilson? Até uma entonação de voz diferente. Entonação de voz diferente. É como você no rádio vai dar uma notícia de falecimento e você não vai falar: morreu hoje o fulano de tal, ele morava na rua tal, no bairro tal, vai ser enterrado às 5 da tarde. Você tem que sentir a dor. Tem que tirar o som de fundo, né? Preferencialmente. Seco. Seco. Eu já ouvi um cara uma vez, ao invés de falar nossas condolências, ele falou nossas... Ai, meu Deus do céu. Bom, será que é nossos parabéns? Seria como se fosse parabéns, como se fosse assim, trocando o substantivo aí. Nossa, eu quase caí de costa. Sem contar que também teve história de gente que matou sem a pessoa ter morrido. Um locutor de rádio, aquele mesmo que eu falei agora há pouco, que imposta a voz, você sabe de quem eu estou falando. Ele deu a morte de um prefeito, o prefeito estava ouvindo o programa e falou: escuta, eu estou vivo aqui. Aí teve que... É terrível isso. Aí entramos numa outra questão, a chamada checagem de notícia, checagem de informação. Isso é bastante interessante se fazer antes de... Porque hoje em dia, principalmente... Nós pegamos praticamente aquela velha guarda, né? A old school. Mas hoje em dia, com essa chegada de informação, essa mania de informação instantânea, pode ocorrer esse tipo de erro também, né, Adilson? Com muita frequência tem ocorrido. Muita frequência, inclusive em grandes meios de comunicação. Antigamente, nem rádio pequena errava uma notícia. Hoje, rádio grande, TV grande tem errado. Por quê? Nas redações estão substituindo os jornalistas mais experientes por estagiários. Se não tiver uma boa formação na faculdade, vindo antes já desde... Bom, primeiro tem que ter a profissão no sangue. Existem jornalistas com aspas. Existem jornalistas. Uns estão, outros são. Nós somos. Alguns estão. A boa checagem tem que ser aprendida logo quando você
demonstra interesse em ser um profissional de comunicação. Quando chegar na faculdade, você vai aprimorar. E para isso tem que ter bons professores nas universidades, nas faculdades de comunicação social, voltado para o jornalismo, e depois nas redações, com gente mais experiente. Então eu tenho notado que gente que aprendeu pouco está ensinando quem não sabe nada. Isso é perigoso. Ficar muito preso àquilo que o Facebook escreve, aquilo que é colocado nas redes sociais, sem antes checar, é muito perigoso e pode comprometer a história de uma grande empresa de comunicação ou de uma pequena rádio também. Uhum. E outra, além do nome do próprio jornalista. Aí queimou o filme. É você que fica ali na ponta. Aí queimou o filme. Mas eu sou da rádio tal, eu sou da TV tal, mas a sua cara que está ali na hora, não é, Adilson? Se você, por exemplo, trabalha na rádio CBN, na rádio Jovem Pan, na rádio Bandeirantes, eu trabalho na TV Globo, trabalho na TV Bandeirantes, enfim, trabalho num meio de comunicação de maior tamanho. Uhum. Enche a cara, sai da TV e vai numa boate. Arruma uma baita de uma briga, você vai pro carro, a polícia pega a cocaína no teu carro. Você está bêbado, cheirando cocaína e arruma uma baita confusão. Você trabalha numa grande empresa de comunicação. Você, além de estar prejudicando a sua própria carreira, primeiro está fazendo um monte de merda, né? Para usar a expressão bem clara. Desculpe usar essa expressão. Você está prejudicando o seu futuro e comprometendo o nome de uma empresa séria que está te dando o dinheiro suficiente para você pagar as suas contas, para botar a comida na boca da sua família, para poder ter pelo menos uma semana de férias para poder passear. Então, assim como um policial, um juiz, um médico, um cara de comunicação, ele tem que ter o bom senso, a responsabilidade de publicamente se comportar como uma pessoa que faz aquilo que ele prega. Uhum. Então, se o médico fuma, está errado. Dentista banguelo, não pode ter. Comunicador que vai em boate, essas casas noturnas, e sai carregado de tão bêbado e que no outro dia fala: olha, você que vai para a noite aí, não se esqueça que se for beber, não dirija, se for dirigir, não bebe, e faz e pratica isso. Então, se você tem que ser o exemplo, se você prega você próprio como exemplo, você não pode fazer aquilo que você contesta, aquilo que você pune, aquilo que você não aceita. Então, você tem que lembrar-se sempre que por trás de você existe uma empresa. Então, voltando à checagem da notícia, cheque antes, com 1, 2, 3 fontes, se for o caso, morte, notícias que mexam com uma estrutura de uma família, de um organismo público, de uma instituição séria. Lembra a escola base lá de São Paulo? Um casal japonês. Falaram que tinha pedofilia, que as crianças... havia pedófilos na escola base. Comprometeram a história da escola, acabaram com a família. Com a família. Né? Depois ficou provado que não era nada disso. Então, tem que ser muito checado. Eu sou muito chato para isso aí. Comigo mesmo. Os outros, eu peço para... Eles já sabem o jeito que eu gosto de trabalhar. Então, não preciso nem pedir. Uma informação dessa, eu checo mais de 2, 3, 4, às vezes 5 fontes para ter a certeza para depois falar. E eu tenho boas fontes de informação e uma boa agenda, que jornalista bom tem que ter uma boa agenda, com números de telefones de pessoas que você certamente vai entrevistar. E você tem que ter esse número de telefones, esse contato com essas pessoas. Vira e mexe me pergunta: Adilson, você tem o telefone de fulano e tal? Eu passo o telefone. Eu tenho, tem que ter isso aí. E caneta. Jornalista sem caneta na mão também não é jornalista. Exatamente. É bem por aí mesmo. E outra, uma coisa, Adilson, que você colocou muito bem aqui, a questão dos princípios, de realmente fazer aquilo que está falando para o outro fazer. E, acima de tudo, tem que ter humildade, né? Porque não adianta se sentir o estrelão de determinado momento. Porque uma hora você pode estar por cima e outra hora você pode depender de alguém para te colocar para cima também, né? A humildade é muito importante aí, principalmente você que tem 40 anos de profissão. E eu, graças a Deus, quando falam bem de mim, falam também da minha humildade. Eu vim da Ponte São João, meu pai fabricava privada na Ideal Standard, eu frequentei o Clube Jaú, clube de
crianças, de meninos ali, filhos de trabalhadores da indústria metalúrgica, da indústria cerâmica e da ferrovia. Havia na época o Clube Jundiaense, como há até hoje. Lá os filhos eram filhos de juiz, de médico, de advogado. Então era outro público. Havia humildes lá como arrogantes lá, mas havia menos arrogantes aqui, na minha comunidade, e mais humildade. Havia também entre nós lá filhos de pessoas influentes, normalmente de professores. Mas eles nunca, esses filhos de professores, há inclusive um que hoje é diretor da Faculdade de Medicina, que é o Dr. Evaldo Mar, que é nosso amigo de infância. Família abastada. O pai era professor, a mãe italiana. Ele nunca saiu daquela humildade, nunca deixou de ser simples, embora morasse numa casa maravilhosa. Eu numa casinha pequenininha lá, que tinha um quarto, eu e meu irmão do mesmo na sala. Uma beliche. Meu pai e minha mãe no quarto deles, eu e meu irmão na sala. E nessa sala, virava à noite, virava cama, virava quarto para mim e para ele. Nunca deixamos de respeitar. O que vem a ser humilde é você respeitar a opinião do próximo, da outra pessoa, entender que ela pensa de um jeito, se você pensa diferente, qual o problema? Fulano gosta de usar brinco. Pô, ótimo, se ele gosta, usa brinco. A preferência sexual dele é outra. Cada um cuida do seu nariz. Esse negócio de ficar se metendo na vida dos outros, né? Ou se arvorando como sendo o dono da verdade, isso aí só vai te levar, sabe o quê? A ficar sozinho. Porque as pessoas, elas vão te dando espaço para te conhecer. Na medida que elas vão conhecendo, se elas gostarem, elas continuam. Senão elas vão se afastando. Ô, Adilson, você está falando assim, as pessoas conhecem a pessoa por determinada situação ou por determinado temperamento. Você é conhecido como o homem do esporte. Sim. Dentro daquele chavão que eu até citei aqui, e a gente já está chegando no final, citei aqui logo no comecinho, quando a gente começou a bater um papo. Quem sabe faz ao vivo. Ser um apaixonado pelo Paulista. Sim. O nosso galo. Tem algum gol que você narrou e marcou para você? Tem vários. Tem vários. Escolhe um e a gente vai terminar o podcast com ele. Você consegue fazer essa pintura, pintar esse quadro de novo para nós aqui? Deixa eu ver agora aqui. Teve um do Canindé contra o Santos, um 4-0, que foi uma pintura, mas eu não lembro como é que a jogada começou. Eu gosto de fazer a jogada do nascedouro até a ressurreição. Seria o caso da ressurreição, seria o caso do nascimento, né? Da Assunção. Deixa eu me lembrar aqui um gol. Do Baiano. O Baiano do meio de campo. Ele pegou a bola antes do meio de campo e mandou uma cacetada, a bola foi parar no ângulo. Mas é uma jogada muito curta, ela não é muito trabalhada. Eu vou tentar... Nossa, tanto gol que eu narrei na minha vida, tanto gol bonito. Um gol, o gol do Gerson, que jogou no Paulista. Bola pela lateral esquerda com o Zé Antônio. Ele caminha em direção ao meio de campo. Pede bola na canhota, Marquinhos. Por dentro vai o Gerson. O centroavante vai o Cabra. É apelido dele, é o Cabra. O centroavante Gerson, que veio do Santos para jogar no Paulista. Zé Antônio caminha em direção à intermediária. Consegue passar pelo lateral direito da equipe do Palmeiras de São João da Boa Vista. Toca para Marquinhos, vai à linha de fundo. Fez o cruzamento. Gerson de cabeça subiu e cumprimentou e meteu pro gol. Gol do Galo! Na marca dos 40 minutos do segundo tempo, no cruzamento que veio de Marquinhos pirou, cruzou o Gerson de cima para baixo, cumprimentou e meteu a bola no fundo das redes do goleiro Adilson. Na marca dos 40 minutos do segundo tempo, alô Adilson, levanta que vem mais, espia só no placar da passarela, tá lá, vai de novo, vai Gerson, bota um sorriso na cara do povo, escreve no placar, 2 para o Paulista, 1 para o Palmeiras. É isso, Adilson. Obrigado pela tua presença. Aliás, obrigado pela aula e pelos bons causos que foram contados por aqui. E depois de 10 anos eu voltei a narrar um gol. Faz 10 anos que eu não narro mais futebol, mas a gente ainda quebra o galho. Tá vendo? Sem roteiro também tem gol. Aqui recordado aqui pelo Adilson Fredo.
Pessoas, muito obrigado pela tua audiência. E você sabe que o podcast Sem Roteiro também está disponível no Spotify. Do jeito que você precisa ouvir e agora ver. É isso.